Maranata, meus irmãos, boa tarde. A meditação de hoje ela encontra-se em Marcos, no capítulo 16, verso 15. Mas antes disso eu vou dizer o porquê. Estava no ônibus, dirigindo, fazendo meu trabalho como sempre, e uma passageira começou a falar com a outra, com uma outra cristã, e no meio da conversa delas, ela disse assim: eu não preciso ir para a igreja, porque todos nós somos filhos de Deus. E Deus é o dono do mundo, portanto eu também sou herdeira. Será que ela está certa, meus amados? Será que não precisa se batizar primeiro? Para que possamos ter direito de ser chamado filho de Deus? Será que todos nós somos realmente filhos de Deus? Pois hoje eu vou deixar que a Bíblia responda também essa pergunta e tire essa dúvida de todos. Mas antes ele convida a orarmos. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa tarde maravilhosa. Pedimos discernimento da Tua palavra através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Guia-nos, Senhor, nesse estudo e nos faz, Senhor Deus, saber o Teu querer sobre a nossa vida. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome sagrado de Jesus. Amém. Pois bem, amado, a Bíblia ela nos revela em Marcos, no capítulo 16, verso 15, assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. A Bíblia aqui nos revela que ao sermos criados pela mão de Deus, nós nos tornamos ser criatura de Deus. Certo? Mas quando nós nos batizamos, passamos a ter direito de ser chamados de filhos de Deus. E chamo para lermos agora em João, no capítulo 1, no verso 12. Pegue sua Bíblia. Chame sua família agora, nesse momento. Chame seus amigos onde vocês estão. Estude sobre a palavra de Deus. E meditam nessas palavras. João 1,12. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. Viu, amado? Mostra que quando a gente crer no nome de Deus, nós recebemos o direito de ser chamado filho de Deus. Que possamos voltar agora em Marcos capítulo 16, no verso 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Desculpe a franqueza, mas é a Bíblia que está falando. Quando você crer que Jesus Cristo é Filho de Deus e é batizado, você automaticamente recebe o direito de ser chamado de Filho de Deus. Mas enquanto isso não acontece, você é apenas uma criatura. Amém? Agora lhe chamo para lermos no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 3 a 4. E diz assim: ou porventura ignoras que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo fosse ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós na novidade da vida. Meus amados, quando a gente se batiza, a gente morre para o mundo e a gente ressuscita junto com Cristo para a glória do Pai. Aí sim temos o direito de ser chamado de filho de Deus. Capítulo 8 de Romanos, no verso 12, e diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não na carne, como os constrangidos, viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhas para a morte, mas pelo Espírito mortifica os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para que vivestes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da doação, baseado no qual clama Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. E herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados.
Meus amados, a Bíblia diz claramente que todo mundo não é filho de Deus, somente quem se batiza. Agora você pode dizer, todos nós antes do batismo somos criatura de Deus. Você só pode ter o direito de ser chamado filho de Deus a partir do batismo, quando você morre para o mundo e nasce para Cristo. Aí sim você pode dizer, eu sou coerdeiro com Jesus Cristo, porque o Pai que nos criou me recebe como filho, mas somente após o batismo. Antes do batismo somos criatura. No momento eu quis falar para ela, mas ela era uma pessoa que tinha uma formação própria, né? Vamos dizer assim. Ela não quis aceitar a verdade. Peço, meu amado, leia você mesmo, peça discernimento da palavra, estude a Bíblia e conheça a verdade, para que você possa ter a certeza que você está no caminho certo do Senhor. Procure a igreja adventista mais próximo da sua casa, você que ainda não foi batizado. Você que quer se tornar filho de Deus, quer deixar de ser criatura. Peça um estudo bíblico, conheça a verdade e se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você possa obter o direito de ser chamado filho de Deus e não de criatura. Amém? Que possamos meditar nesta palavra hoje. Lhe convido a orarmos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa meditação. Obrigado, Senhor Deus, por tua muita misericórdia. Obrigado, Pai, pelo batismo e por nos ter como teu filho, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pelo Jesus Cristo que deu a vida por nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito que está sempre disposto a nos guiar. Obrigado, graças te damos por tudo, Senhor Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes e pensamentos. Se fizemos algo que não te agradou, Pai, perdão. Venha através dessa oração à tarde, Senhor Deus, entregar meu coração a Ti, Senhor. Pois eu não quero mais ser criatura, mas eu quero ser chamado de Teu Filho, Pai. Me entregando no batismo, Senhor Deus. Aceita, Senhor Deus, os meus arrependimentos. Aceita, Senhor Deus, o meu coração. É que eu te peço e agradeço o nome sagrado do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Entendeu, meu amado? Há criatura e há filhos. Deixe de ser criatura, se torne um filho de Deus. Amém? Até a próxima. Maranata.